E aqui no estúdio eu recebo com muita alegria Natália Schultz, que é escritora e empresária. Que alegria ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada por abrir as portas aqui para mim, estou muito feliz. Vamos falar sobre passos de coragem hoje, gente, olha, vamos mostrar aqui nessa câmera fechada, aqui, peraí, aqui, um livro maravilhoso, inspirador, certo? Que vai aí te dar um gás, uma coragem a mais para enfrentar a sua vida. Nath, conta pra gente, vamos começar pelo livro, mas a gente quer saber um pouco da sua história, que é muito curiosa e é muito interessante. Como que surge a ideia do Passos de Coragem? Olha, a ideia do Passos de Coragem surge quando eu fui para a China mesmo, aos 22 anos, recebi uma proposta, fazia engenharia de ir para a China. Quando eu aceitei, eles falaram, você tem que estar aqui em 10 dias. E aqui no Brasil, eu sou do Sul, então morava em Balneário Camboriú, tinha tudo, fazia faculdade. Quando eu aceitei, em 10 dias eu larguei tudo e eu dei um passo mesmo. Foi um passo que mudou completamente minha vida, que foi o aceitar ir para a China em 10 dias. Olha só, então você era engenheira, trabalhava numa empresa e de repente eles falaram, vai para a China em 10 dias. Você morava com a sua família num lugar muito bonito, Balneário Camboriú, naquela tranquilidade. De repente, você se viu diante de uma proposta que você tinha que trocar tudo. Sim. Isso de coragem, hein? Foi muito de Deus, né? Como foi isso? Foi muito transformador, porque quando eu fui para a China foi que eu comecei a realmente conhecer ao Senhor, principalmente, mas realmente começar a ver que a gente não precisa de todas as respostas para dar esse passo. Porque se eu soubesse de tudo que eu viveria na China, né, todas as dificuldades que eu encontraria lá, eu não teria dado espaço. Então eu fui eu quero morar fora, queria, né, ter um tempo fora, e aí eu aceitei. E você foi sozinha? Fui, sozinha. Sozinha. E qual cidade você foi? Eu fui para uma cidade que se chama Taizhou. Taizhou, que é uma cidade pequena, de fábrica. Então eu trabalhava com engenharia, trabalhava realmente com os funcionários chineses, lidava só com os chineses. Era bem desafiador. A língua, principalmente, né? Deve ser muito difícil, ainda mais assim, em pequenas cidades, deve ser ainda mais difícil. Você pega grandes centros, tipo Xangai, né? Uma cidade muito grande, as pessoas falam bastante inglês ali, fica um pouco até mais fácil. Mas como foi, assim, esse impacto de chegar numa cidade pequena na China? Daí foi muito engraçado, porque eu cheguei e a gente tinha uma feira. A empresa que eu fui contratada tinha uma feira em Xangai. Então a gente passou vários dias lá. E eu falei, nossa, isso que legal. China, que incrível. Aí tinha McDonald's, tinha, né, comidas estrangeiras, comidas ocidentais. E eu falei assim, nossa, tranquilo, que ótimo. Depois do quarto dia pegamos o carro e fomos para essa cidade, que dava umas 6 horas de carro. Cheguei nessa cidade, eles estavam construindo o primeiro shopping. O primeiro McDonald's estava sendo construído na cidade. Na cidade que na China é poucos habitantes. Quantos habitantes? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão é uma cidade pequena na China. Né? Bem pequena. Né? Então, estavam construindo o primeiro Starbucks, o primeiro shopping. E eu fiquei assim, eu não sabia, sabe, as comidas apimentadas, a língua, ninguém falava inglês, porque é uma cidade muito pequena. Então, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que até falava, né, inglês e falava chinês, mandarim. Mas não, sempre que eu estava com a pessoa, era bom. Se não, era o tradutor, era a mímica, aprendi. Se vira, na verdade, né? Mas assim, não deve ser fácil. Quanto tempo você morou na China? Morei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí eu até troquei de empresa na época. Aí eu fui para o norte da China, do lado da Coreia do Norte. Uau. Muito perto. Pegava menos 25 graus. Uau. Bem frio. E aí a gente foi implantar uma fábrica lá. A gente foi criar uma nova fábrica lá. Então, fábrica uma fábrica de madeira. Era produtos de madeira. Todos os produtos de madeira a gente exportava para os Estados Unidos. Essa fábrica. Então eu fui implantar, porque como a minha experiência de quase 1 ano lá, lidando com fábricas, com chineses, essas pessoas me viram e falaram, Natália, a gente quer criar uma fábrica nossa na China. A gente precisa de um estrangeiro, junto com os chineses. Você topa? Aí eu tinha 23 anos na época, hoje eu olho e falo assim, gente... Que maluquinha. 23 anos, mas Deus sabe o que faz, Deus está no comando de tudo. E foi transformador. E aí você foi criando
os seus passos de coragem, foi isso? Foi porque no início era muito difícil, pensava em desistir, mas eu pensava, não, mais um passo, vamos dar mais um passo. Porque quando eu falo aqui, eu até falo no livro, né, sobre passos de coragem, não é a gente dar um passo, porque um passo foi eu ir para a China. Mas os outros passos que tinham que vir depois foi eu permanecer, eu perseverar, eu não desistir, eu continuar, eu aprender a língua, sabe, eu aprender sobre a cultura. Então, quando eu falo no livro sobre passos de coragem, não é quando a gente dá um gigante que muda tudo, que sim, é importante. Mas esses outros passos diários que a gente vai dando também são. Entendi. Agora, sim, aqui no livro você fala sobre passos ousados. Sim. Né? Você pode dar um exemplo pra gente, nesse tempo todo que você ficou lá, assim, o que seriam passos ousados? Porque, assim, passos de coragem, sim, nós temos que ter. Mas passos ousados é além da coragem, né? Sim, passos ousados por exemplo, depois que eu voltei da China com toda a minha bagagem, muitas pessoas começavam a me procurar para falar de China, né? Como que uma menina de 23 anos foi para a China, tudo. E aí eu dei um passo bem ousado, que foi abrir uma empresa que fizesse negócios com a China. E aí eu falei assim, não, eu não vou deixar tudo que eu vivi na China se perder. Se perder, porque eu voltei para o Brasil depois da pandemia, a pandemia começou lá. Então eu estava lá na China, no nordeste da China, muito frio, e eu consegui uma passagem para ir para o Japão e para vir para o Brasil. E eu ia passar então você não passou aqui. A pandemia lá? Não. Passou a pandemia aqui. Sim. Que bom. O meu apartamento até ficou lá, com todas as minhas coisas, está lá. Todas as minhas coisas estão lá até hoje. Mas o ponto foi que quando eu voltei, eu queria muito voltar para lá. O objetivo eu estava contratada em uma empresa, era para ficar lá por mais uns anos. E quando eu voltei, que a China fechou, eu continuei aqui, trabalhei até para eles, né, home office e tal, mas não lidava mais tanto com a China. E eu falava, como que tudo isso que eu vivi, eu vou deixar para trás? Não foi à toa, não foi só por esse período. Eu creio, né, eu sentia muito forte que era por um período maior. Então, o meu grande passo ousado foi criar uma empresa focada nisso, focada em negócios com a China. Isso você cria a empresa quando você vem para o Brasil, mas pensando lá, em voltar. Sim, era isso. O objetivo é eu criar a empresa, porque no outro ano eu já volto. Mas a empresa importaria produtos para cá. Isso. O objetivo da empresa, né, sempre foi desenvolver os produtos com qualidade lá. Porque o que eu sempre via, sabe, daí lá na China, era que os brasileiros, enfim, de outros países, queriam comprar coisas da China, mas não tinham confiança. Porque lembra que na época era, Xing Ling, tudo... a da China não tem uma qualidade boa. E na verdade hoje a gente não... A realidade hoje é completamente diferente disso. Sim. E eu via lá na China que o ponto não era os chineses, os produtos. Era a qualidade dos produtos que a gente queria. Porque os chineses, eles conseguem fazer um tênis de $1, se tu quiser. Um tênis de $1, eles fazem. Mas eles fazem com a qualidade de $1. Claro. Então eu comecei a falar, não, eu quero ajudar os brasileiros a importarem com um valor bom, com uma qualidade boa e desmistificar isso. Porque na China tem tecnologia, na China tem inovação, é o país mais inovador do mundo. Então eu quero conseguir... mesmo. Eu quero conseguir desmistificar isso. Então a empresa nasceu muito para isso, para desenvolver os produtos com qualidade para os estrangeiros. Entendi. E a empresa, na verdade, ela ajuda brasileiros que querem importar a trazer produtos para o Brasil, produtos com qualidade. Você ajuda a procurar produtos. Quero importar, não sei, algum produto de casa. Vamos trazer produtos de qualidade, é isso? Isso, Aí você coloca toda a sua expertise aí para ajudar as pessoas. Depois que a gente, né, criou esse serviço, que foi uma consultoria, muitas coisas começaram a surgir, graças a Deus. Então, muitas conexões com escola de mandarim, com viagens que faziam para lá com empresários, entendeu? Olha que legal. Então hoje a gente tem um leque de vários braços que a gente consegue conectar as pessoas. Sim. Com qualidade, porque o nosso objetivo é mostrar para as pessoas que sim, existe a qualidade tanto dos produtos físicos quanto dos serviços com a China. Então, se a pessoa quer ir para a China para uma viagem numa feira de negócios, se a pessoa quer aprender mandarim, se a pessoa quer saber mais da China, então a gente consegue fazer esse compilado e conectar as pessoas com as empresas certas. Sensacional. E você é muito jovem, né? Isso, então dá um gás pra gente, né? Assim, a gente fala, que legal, Nath, que legal. Fico muito feliz, assim. O que você pode dizer
pedindo dica mesmo, sabe? Para as pessoas aí que estão meio paralisadas, com medo de arriscar, porque é preciso ter coragem, a gente sabe, mas dar o passo é muito difícil, paralisa às vezes. O que você diria? Eu acho que o principal é, eu não confio naquela frase. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu não confio. O ponto é, tá com medo? Entrega o medo para Deus e vai. Deixa ver o que ele resolve. Sim, e vai com Deus. Não se paralise por causa do medo. Não deixe de fazer por causa do medo. Você tem medo, porque nós somos seres humanos, é normal. Eu senti muito medo quando eu fui para a China, mas eu entreguei esse medo para Deus e eu continuei com Deus. E o ponto aqui é não desistir, porque depois do primeiro passo, tem que vir o segundo, tem que vir o terceiro. Você tem que continuar dando os passos. Então você entrega o medo para Deus, você mostra que você está com medo para o Senhor e aí você continua. É isso. Fez o que você fez? Essa é a sua receita? Eu acho que foi assim? Até hoje, assim, com o empreendedorismo, né? Com as coisas que vão surgindo, os outros projetos que vão surgindo. O livro. Foi. Quando eu senti de escrever o livro, eu falei, nossa, mas eu não entendo nada. E eu não entendia nada na época de livro. Eu comecei a escrever. Aí uma amiga minha, ela já tinha escrito, começou a me ajudar, foi minha mentora. Olha que legal. E aí tinha uma gráfica do pai dela. Enfim, foram acontecendo coisas, entendeu? Ou seja, foi acontecendo, na verdade. Exatamente, porque se a gente não dá esse passo por causa do medo, a gente não vai ver o resto acontecer. Ai, que maravilhoso. Olha só, gente, desde a primeira página aqui do Passos de Coragem, você será desafiado a sair da sua zona de conforto, buscar pela paz e avançar rumo ao desconhecido em busca da realização dos seus sonhos. Você se viu nessa situação? Você saiu da sua zona de conforto total. Porque você tinha ali uma zona de conforto bem interessante, na casa da família, tranquila. Essa sua ousadia, você acha que você se superou? Foi um processo de superação? Sim, com certeza, Dani, com certeza. Porque eu achava que o principal era dar o passo de coragem de ir pra China. Falei, era só ir? Pronto, depois das 45 horas de viagem no voo. Aí parada em Abu Dhabi, não sei o que, eu achava pronto. Agora eu já consegui, já tô aqui. Mas o ponto foi, e depois? E permanecer, continuar. E aí a língua, e o desespero que não entende nada, e as comidas apimentadas, e a comunicação, e a mentalidade, né? Porque eu falo muito isso para quem me procura, né? Para dar mentoria, ensinar sobre a China. Eu falo, falar mandarim, você vai lá na aula, estuda. O ponto é você entender os chineses. Você entender a mente deles. Por quê? Porque como eles são um país muito, né, de muitos anos, que tem uma cultura muito forte, a mentalidade dele é muito diferente. Eles já passaram fome. Então por que eles comem tudo? Porque eles já passaram fome, eles não desperdiçam nada. Entendeu? Por que eles guardam muito dinheiro? Porque eles têm medo de perderem tudo e de passar fome de novo. Que eles querem guardar para as gerações. Então, por que eles são mais... Os chineses, principalmente em fábrica, que é o... Disciplinados. Eles são muito disciplinados. Eles são muito assim, eu vou fazer o que você manda. A hierarquia na China, assim, eu, né, por exemplo, era chefe. Eles não questionavam, eles não perguntavam, eles só faziam o que eu mandava. Tanto é que várias vezes tinham uns conflitos, porque eu falava assim, eu quero que você me ajude. Você é o que faz a máquina rodar, você é o operador da máquina. Tem certeza que é essa a temperatura certa? Aí ele falava, tipo... Você que tem que saber. É isso? Sim, porque a hierarquia deles é muito definida. Então eu sempre falo assim, a maior dificuldade é entender as diferenças culturais dos países. Não só da China, como de outros países também, né? Que experiência, Nath, assim, sensacional, né? Uma experiência maravilhosa, uma experiência de vida, uma experiência para levar para sempre. E que bom que você conseguiu trazer para o universo brasileiro todo o seu aprendizado, toda a sua experiência, tudo mais. Agora tem um próximo desafio, um próximo passo de coragem, que é traduzir o seu livro para o mandarim? É isso o seu desejo hoje? Sim. Eu tenho um grande desejo de traduzir para o mandarim e de poder mandar para a China, porque eu quero muito, o meu desejo é realmente que os chineses vejam a experiência de uma brasileira na China e os passos de coragem para que eles também sejam estimulados, realmente inspirados, para eles conseguirem ir para outros países ou conseguirem simplesmente ajudar os estrangeiros, sabe? Porque muitos chineses, eles não saem da China, porque é comum, eles ficam lá, crescem
é da cultura deles mesmo, né? Continuam o negócio das famílias, enfim. Então eu quero muito mostrar para eles como é uma experiência, como é a experiência de uma brasileira na China, como que foi dar esse passo de coragem para que eles também sejam inspirados e também possam ajudar os estrangeiros que estão lá. Ô, Nath, você ficou lá 1 ano e meio, aí você volta durante a pandemia, aí você resolve empreender auxiliando as pessoas que querem aí trazer produtos da China para o Brasil. E hoje você mora aqui no Brasil, vai sempre para a China, qual que é a sua frequência? Sente saudade de morar lá ou não? Nossa, Dai, eu sinto muita saudade da China, muita. Sério? Sim, antes de ontem eu estava numa reunião às 10h30 da noite, né, porque eu fuso lá, É o contrário, com o pessoal da China, e eu falei, gente, aproveitem a China para mim, porque eu realmente tenho muita saudade da China, da cultura, sabe, dessa inovação, essas coisas rápidas que acontecem, é tudo muito rápido, é tudo muito, muito inovador, é muito legal essa diferença, mas eu nunca mais voltei pra lá. Nunca mais voltou? E a sua casa, seu apartamento, você falou, ficou tudo lá? Depois de 1 ano, que a gente estava pagando aluguel ainda, né, a empresa que eu trabalhava, a gente resolveu contratar uma empresa de storage lá, a gente guardou as coisas lá, estão guardadas até hoje. Eu não sei se estão todas mofadas, né? Eu não sei como que tá. Estão lá, gente. Estão lá. Mas faz 5 anos já. Eu voltei faz exatamente 5 anos, que foi em fevereiro de 2020, foi quando começou a pandemia lá. Então faz 5 anos que eu não volto pra lá, não surgiu oportunidade. Muitas coisas aqui do ministério começaram a acontecer, sabe? Eu comecei a me envolver muito mais com a igreja, com os negócios também, né? Participar de outras coisas daqui do Brasil, relacionado à China. Câmara chinesa, essas coisas. Participei de Ano Novo Chinês. Então, nunca surgiu uma oportunidade de eu ir. Mas eu quero muito, em nome de Jesus, eu volto, eu quero voltar. Pegar minhas coisas ou não, enfim. Mas eu quero voltar para, sabe? E voltar com o mandarim muito melhor. Você está estudando mandarim? Como está seu mandarim? Estudo. Eu estudo já desde que eu voltei. Porque lá era muito corrida, eu trabalhava muito. E era mais no dia a dia, assim, né? Que eu ia pegando as coisas. E quando eu voltei, eu conheci uma escola de mandarim. Que inclusive elas também são cristãs, as donas. Que demais! É uma escola até ali na Paulista, aqui em São Paulo. E aí eu comecei a fazer aula, e eu faço até hoje. Já faz 4 anos e pouco que eu faço. Aí toda semana estou lá fazendo, não desisto. E é difícil, né? É completamente diferente da nossa língua e, né, do nosso alfabeto e tudo mais. Mas é muito legal, viu, Day? Eu recomendo, gente. É porque assim, não é como se você estivesse aprendendo uma língua normal, assim, sabe? Com as nossas letras, né? O nosso alfabeto. Não é uma língua. Primeiro que são né? São símbolos. Símbolos, são símbolos. Então a gente tem que aprender a desenhar, a escrever os símbolos. A entonação é muito diferente, é uma língua de tons. Olha. Então a maioria dos chineses canta muito bem, porque é uma língua de tons. Então é realmente uma coisa diferente, assim, sabe? É um hobby. Eu vejo muitos chineses, muitos brasileiros, tipo, mais velhos, que, né, já têm empresas, enfim, que começam a aprender mandarim, mas por hobby, sabe? Para desenvolver a mente também. Que legal. E eu vejo que hoje, aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, existem hoje feiras, né? Lugares, são eventos mesmo, enormes durante o ano, para apresentar empresas chinesas para os brasileiros, para que aconteça essa importação. Você vê esse crescimento da China cada vez mais e também essa relação Brasil-China? O que você acha, hein? Sim, muito. Porque esses eventos são, assim, monstruosos. E é muito grande, é muita gente. Muito grande. Muita gente procurando saber sobre a China, muita gente querendo fazer negócios. Isso está crescendo muito e está crescendo também muito a migração. Muitos chineses estão vindo porque muitas empresas estão abrindo aqui chinesas. Então, muitos chineses também estão vindo. Então, muitos brasileiros também estão vendo a necessidade de falar mandarim ou de aprender mais sobre a cultura. Porque aí, eu comecei a trabalhar com chinês, comecei a trabalhar numa empresa chinesa. Tem que saber um pouco, né? Um pouco da cultura mesmo, assim. E aí, as feiras acontecendo. Se você quer importar, sim, tem outros países para importar, com certeza. Mas a China é a principal parceiro comercial do Brasil hoje em dia. Então, as pessoas que querem, né, fazer esses negócios internacionais... Tá vendo só, gente? Já fica uma dica aí para você que tá pensando em abrir um negócio, não é mesmo? Ter aí uma nova forma de renda. Por que não? Fazer negócios com a China, a Nath pode ajudar, né? Neste caminho
né, entre Brasil e China. E vale a pena trazer produtos da China para o Brasil? As pessoas que hoje estão envolvidas nesse mercado, elas estão prósperas? Como que estão? Sim, vale. Tá crescendo muito, Dai. E também muitas pessoas que usavam os produtos daqui, por exemplo, né, os produtos nacionais, ou até de outros países, Estados Unidos, a gente importa muito, começaram a ver que mesmo com a distância, mesmo com o frete, né, com os custos a mais, vale a pena, entendeu? Principalmente certos produtos. Sim, muitos produtos são nacionais, tem que comprar nacional, e eu super recomendo, mas tem muitos produtos, principalmente insumos para fábricas, sabe? Plástico, produtos automotivos, essas coisas, vale muito a pena trazer da China. Olha só que interessante. E aí fazer um estudo mesmo, sabe? De entender, porque também na China tem os seus contras, que você tem que pagar tudo antes de ter mercadoria, não parcela em 12 vezes, que nem no Brasil. Então, isso tudo tem que entender muito, o fluxo de caixa da empresa, se vale a pena, se é o momento. Tudo isso, essa consultoria, você consegue oferecer? A gente consegue fazer todo o estudo. Entendi. Vamos colocar o Instagram da Nath aí na tela, por favor, as pessoas que estão aí, né, curiosas para saber mais aí sobre o mercado chinês. Pode entrar em contato com a Nath, com a Natália, e aí ela pode ajudar neste caminho. Agora, Passos de Coragem, então, vem num momento diferente da sua vida, que você muda tudo, né? Você precisou ter muita coragem, parabéns. Obrigada. Porque, assim, muito jovem, com 22 anos, falar tô indo, precisa ter, né, muita coragem, realmente. Tem planos para um próximo livro? Olha. Ou não? Olha, Dai. Muitas pessoas que leram falaram assim, Nath, cadê o 2? Ah, mentira. Vai vir? Que legal. Vindo? O que vai acontecer? Depois que eu escrevi, depois que eu voltei da China, né, que eu abri minha empresa, tudo, eu até fui para missões, eu fui para as Filipinas fazer missões. Que legal. Uma viagem missionária, passei uns meses lá, voltei para o Brasil, né, comecei a servir mais ministerialmente dentro da igreja, então muitas coisas, né, muitos outros passos de coragem eu fui dando, e eu tenho muita vontade de escrever, eu tenho certeza que não é o único, mas eu também tenho ideias de outros tipos, sabe? Tem, hoje em dia, muita ficção cristã. É tão legal, né? Sim, que eu já vi, né? Que tem muita gente, aí muitas pessoas que leram falaram, nossa, dá uma ficção cristã. Então, eu tô assim, nossa, tô aberta, vamos ver, quem sabe planos pro próximo semestre. E precisa ter passos de coragem para ser missionária também, né? Precisa ter ali ter o coração quentinho ali pela vontade de Deus, saber que tá fazendo ali a vontade, trabalhando para o Senhor. Quando você fala foi fazer trabalho missionário, como foi isso para você, assim? Como você sentiu esse chamado aí no seu coração? Olha, porque a minha empresa, ela nasceu, o nome da minha empresa é Yeshan. E é a junção de duas palavras em mandarim. Que significam? Ye vem da palavra Yesu, que é Jesus. E Shan vem da palavra Shan-Ye, que é negócios. Então, a junção de Jesus com negócios. Yeshan. Yeshan. E a minha empresa surgiu sempre com o objetivo de financiar missões, financiar missionários. Então, entendi. Esse foi o principal motivo, né, social, enfim, de realmente, assim, o que Deus está me chamando? Quero ajudar missionários a pregar o evangelho ao redor do mundo. E quando eu criei, começou a dar muito certo, e ela deu um boom, assim, logo que eu criei em 2020, que bom. 2021 foi muito bom. E em 2022 eu senti muito assim, mas eu tô ajudando os missionários, tô fazendo isso tudo, mas eu não sei o que são missões. Uau. Eu não sei o que eles passam, não sei quais são as dores deles. Será que é só financeiramente que eles precisam de ajuda? Ou será que eles precisam de pessoas para conversar semanalmente? Que eles precisam de outros recursos, né? Entendi. E aí eu falei, eu vou. Deus, eu vou. Eu fui empreendendo, minha empresa continuou. Eu trabalhava todos os dias. Eu contratei outras pessoas, mas eu trabalhava. Ela deu muito certo. Inclusive, no meu primeiro mês de missões, foi o mês que a minha empresa mais faturou até hoje. Olha que legal. Foi quando eu estava no campo missionário. Quanto tempo você ficou no campo missionário? Eu fiquei 7 meses. 7 meses, bastante tempo. Foi. E aí eu continuei empreendendo e eu falei, depois que eu voltei, eu falei assim, eu entendi as dores, entendi que não é só financeiro que eles precisam, são outras coisas. E aí eu falei, pronto, Deus, agora vamos continuar essa jornada. E você continua na sua missão da sua empresa, continuar contribuindo com os missionários? Continua. Hoje eu trabalho também em outros projetos, né? Trabalho em bastante coisa da igreja, assim, mais
mais focadas no reino também, mas junto com a minha empresa, junto com o projeto agora, né, do Passo de Coragem, que o objetivo também, né, eu tenho a mentoria do Passo de Coragem, eu ajudo as pessoas, né, a darem os próximos passos de coragem. E aí... Que legal. Nath, olha, tem algumas pessoas aqui no nosso chat. Quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa nesta manhã aqui, conhecendo um pouquinho mais da Natália Schultz. A Márcia disse o seguinte: parabéns, Nath, pela coragem. Muito edificante a sua confiança de que Deus estava na frente de tudo e que Ele nos faz superar o medo. Que bênção. Que legal. É bom isso, não é? É que bom. Muito obrigada, Marcinha, aí pela mensagem para a Nath aqui. Ela realmente mostrou para gente que precisa ter coragem. E com coragem e Deus junto, dá certo, né? A gente precisa enfrentar aí os desafios propostos pela vida, não é mesmo? Onde as pessoas encontram Passos de Coragem? As pessoas podem encontrar o Passo de Coragem através do meu Instagram. Tem lá. Vamos colocar na tela o Instagram novamente, por favor. Sim, através do meu Instagram, que é Nath Schultz. E também tem um site, que é passosdecoragem.com. Tá. E aí o objetivo desse site, a gente até está estruturando, porque eu fiz o lançamento, né? Foi agora em janeiro. E desse tá fresquinho, livro, gente. Acabou de sair do forno. É verdade. Então o objetivo é a gente ter outras coisas além do livro. A gente até trouxe, né, até aqui, um caderninho que a gente criou, que é para você escrever, né? Qual é o próximo passo de coragem que você precisa dar? Que legal! Para você realmente colocar os seus objetivos. Seus objetivos, sim. E aí a gente quer criar uma linha de produtos, poder mostrar para as pessoas, né? Poder auxiliar as pessoas a darem os próximos passos. Então, pelo Instagram da Nath, você consegue adquirir aí Passos de Coragem para você saber um pouco mais, não é mesmo? Sobre aí os desafios que ela enfrentou, que depois ela trouxe para a gente aqui, para a gente encorajar todos nós. Nath, muito obrigada, volte sempre. Que alegria te receber. Parabéns pelo seu ministério, parabéns pelo seu trabalho, pelo livro. É muito bom quando a gente conhece, né, fica sabendo de histórias, conhece histórias em que Deus esteve à frente, foi abrindo os caminhos e transformou tudo. Muito legal. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, Dai. Obrigada mesmo, de coração. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Gente, obrigada a todos que assistiram, né? E não esqueçam, qual é o próximo passo de coragem que você precisa dar hoje? Qual será, hein? Seu próximo passo de coragem.